Boa tarde, professor Heitor. O senhor me ouve? Ouço sim, tudo bem? Tudo bem? Eu sou Laís. Eu vou fazer a moderação da sua apresentação de trabalho. Joia, Laís. Se o senhor quiser esperar mais um tempo para a gente Sim, começar, viu? tá Tô bom. aqui. Só me avisar. Ok, Obrigada. tá bom. Vamos aguardar então um pouco. Laís, eu acho que eu vou compartilhar logo aqui a minha tela, tá bom? Tá bom, perfeito. Fique à vontade. O pessoal tá chegando. Ficou bom assim, Laís? Tá perfeito. Consigo ver perfeitamente aqui. Os Ótimo, colegas também, eu acho que conseguem ver. ótimo então. Bom, gente, eu acho que eu vou começando porque já temos 5 minutos, né, de tolerância. Perfeito, professor. Respeitar então, né, os que chegaram no horário. Vou apresentar rapidamente o senhor e já passo a palavra para o senhor Ok.
não perder tempo. Boa tarde a todos. Né? Quero agradecer a presença do professor Heitor, que está aqui com a gente mais uma vez, vai apresentar o seu trabalho, Indicação Geográfica do Café da Chapada Diamantina e o Turismo de Experiência, né? Também quero agradecer os colegas que estão aqui para ouvir sobre esse trabalho. Digo para ficarem à vontade também, se quiserem mandar questões no chat, estamos sempre abertos, provavelmente, se o professor Heitor quiser, né, responder as questões, né, no final da apresentação do trabalho. Lembrando que o professor só tem, a partir de agora, meia hora para essa apresentação. Fique à vontade, viu? Muito obrigada. Qualquer coisa, eu não sei se o senhor está vendo a tela, a gente aqui. Está assim, né? Então, perfeito. Tá, joia. Bom, obrigado pelo convite. Eu sempre falo que é uma alegria muito grande poder compartilhar nossas experiências, nossas pesquisas, o fruto do nosso trabalho diário dentro do segmento do agroturismo de experiência. E dizer também que mais tarde, às 19 horas, a gente vai ter um curso na verdade, um mini curso, né, de modelagem e validação de produtos do agroturismo de experiência, tá? Eu vou pedir licença aqui para desligar minha câmera, porque ela não está muito legal e fica indo e voltando, tá? Então, vou pedir permissão aqui para desligar a minha câmera, mas eu estou vendo vocês, estou vendo a Laís, estou vendo... Professor, eu acho que sumiu a sua apresentação. Não sei se é a minha internet. Vendo aqui que temos agora iniciação científica e... voltou. Voltou, professor. Voltei, tá? Então, esse trabalho, que tem como título Indicação Geográfica do Café da Chapada Diamantina e o Turismo de Experiência, é fruto... A apresentação não está aparecendo? Deixou? Agora voltou, professor. Agora voltou. Mas deu um delay de realmente sumiu, mas agora está aparecendo. Qualquer coisa a gente avisa aqui de novo. Ok, tá bom. Qualquer coisa sinaliza. Então, esse trabalho, ele é fruto de um grupo de pesquisa que eu tenho aqui na universidade, aqui na Bahia. Ele tem como autores Breno Ferreira, que eu vi que entrou aqui agora há pouco, e Yasmin Martins, que são meus alunos do curso de administração aqui da universidade, do Centro Universitário Jorge Amado, da Unijorge, aqui na Bahia. Eu sou orientador desse trabalho e a gente teve a colaboração da professora Ilka Bianchini, que é do Instituto Federal de Sergipe e é uma das pesquisadoras mais importantes sobre a indicação geográfica do país, tá? Então, a apresentação não está avançando. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Vou parar de compartilhar. Aconteceu alguma coisa aqui de estranho. Deve ter sido na hora que ela deu a parada. Vamos ver aqui. Se volta aqui. Tá indo. Deixa eu ver aqui se eu vou fazer de outro jeito. Vamos. Nossa, Professor, se o senhor tiver em PDF e quiser mandar para a Ju, que organiza, eu posso tentar transmitir aqui também. Peraí, deixa eu só fazer mais uma tentativa aqui. Agora está aparecendo. Estranho. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou salvar aqui o PDF e mando para a Jo. Isso, pode pedir, que aí eu tento transmitir aqui. Tá. Só um minutinho.
E João está aqui com a gente agora, Laís? Eu tô falando com ela no WhatsApp, Ah, tá bom. tá bom? Aí ela vai me mandar, provavelmente. Ela já tá na espera aqui, ela já me deu um pouquinho. Pronto, já foi. Chegou aqui, só um instante. Joia. Eu imagino que eu tô partilhando minha tela inteira, né, professor? Sim. Você tá vendo? Consegue ver? Está carregando. Carregando, né? Que eu vou ficar sem ver a. Não, não. Agora eu não tô Não. conseguindo. Bem, tentar de novo, professor. Hoje a tecnologia está contra nós. Um instante. Vou abrir aqui no Drive. Você botou uma janela ou uma guia? É que ele não apareceu na. Geralmente aparece, mas aqui não tá aparecendo para mim. Aí eu vou tentar abrir pelo Drive, fazer aqui uma gambiarra. Pra gente colocar esse artigo aqui na frente. Vou abrir aqui a janela. Janela, guia. Que shopping tá aqui em Modalmente. Você tá conseguindo ver? Acho que a gente vai ter que fazer assim, não consegui abrir mais a tela. Sim. Sim, eu vou passar e o senhor me disse se tá dando para ver. Dá, mas aí você tem que fazer, você tem que colocar, reduz um pouquinho, porque está cortando o slide. Tá, vou Dá reduzir. um Ctrl menos. Pronto. Pronto, tá Acho que ótimo. aqui, né? Tá Pronto, aí ótimo. o senhor vai me avisando que eu vou passando aqui. Pronto, tá ótimo. Obrigado, Laís. Agora Bom, a gente, gente conta meia hora de agora, tá bom? tá bom, tranquilo, tranquilo. Então, gente, depois desse bug aí, que é muito comum de acontecer, né? Como diz a lei de Murphy, se algo tiver de dar errado, dará. Vamos dar início, então, né, à apresentação do nosso trabalho, intitulado Indicação Geográfica do Café da Chapada Diamantina e o Turismo de Experiência. Esse artigo é fruto de uma pesquisa do meu grupo de iniciação científica. Eu tenho dois alunos, Breno Ferreira, que às vezes é Breno Nunes também, né, depende do ambiente onde ele está. Ele muda de nome de acordo com o ambiente. Yasmin Martins,
E eu também tive a colaboração de professora Ilka, que também está aqui online, eu estou vendo, direto de Portugal, né, que ela está fazendo o pós-doc dela. E hoje, a professora Ilka é uma pessoa que é muito importante no campo da pesquisa da indicação geográfica no Brasil. Então, pode passar, Laís, por favor. Eu sou Heitor Marbach, eu sou doutor em difusão do conhecimento pela UFBA, sou mestre em administração, especialista em marketing, sou administrador de empresas de formação, né? Tenho 2 livros publicados na área de marketing e na área de gestão. Fui gestor de projetos do agro e do turismo no Sebrae durante 6 anos, lá na região da Chapada Diamantina. Hoje eu sou empreendedor nesses 2 segmentos, né? Tanto empreendo no agro, como empreendo também no turismo de experiência. Eu tenho mais de 30 anos de vivência, de quilômetros rodados aí dentro da área do marketing, dou aula desde 2001, esse ano estou completando 25 anos de sala de aula. Pode passar, por favor. Bom, então por onde é que a gente vai, né? A gente vai para a Chapada Diamantina, né? Essa Chapada Diamantina é uma região daqui da Bahia, ela fica na região central, ela é, na verdade, o centro geográfico da Bahia, é um território composto por 24 cidades, é uma área muito rica do ponto de vista natural, né? Então, assim, tem muitas cachoeiras, muitas grutas, muitas trilhas, é um lugar cheio de histórias, porque viveu tanto a era do diamante, né? Por isso que é Chapada Diamantina, mas antes disso teve uma corrida também muito potente, que foi a corrida do ouro, antes da Chapada Diamantina. Antes da era, né, dos diamantes. E hoje é um lugar que tem uma tradução e um fluxo, uma tradição e um fluxo turístico muito forte, tá? É uma região também muito rica da parte cultural, na parte de crenças, na parte histórica e, fundamentalmente, também na parte de produção agrícola. Pode passar. Bom, então, só para contextualizar localizar vocês, né? Quem não é da Bahia ou quem nunca teve na Chapada Diamantina, esse aí é o mapa da Bahia. A Chapada Diamantina é essa área central aí que está pintada com um tom de verde mais claro, e esse verde mais forte é o Parque Nacional da Chapada Diamantina, tá? Que é o centro geográfico do nosso estado. Pode passar. Bom, qual é o contexto? Bom, primeiro, o turismo se estabelece na Chapada Diamantina por volta dos anos 80, que é justamente também uma época que coincide com a criação do Parque Nacional. Mas o turismo só começa realmente a crescer e a se estruturar de uma forma mais organizada, mais profissional, a partir da década de 90. Hoje é um destino consolidado, né? Você tem cidades muito famosas, como é o caso de Lençóis, como é o caso de Mucugê, né? Como é o caso de Morro de Chapéu, né? Então, é realmente um local que é muito desejado e muito visitado pelos turistas. Contudo, existe uma concentração muito forte de dois formatos, né, de turismo. Primeiro, o ecoturismo, que é aquele turismo voltado para a questão da natureza, da contemplação, da ecologia local, das belezas naturais, e o turismo de aventura, né? O pessoal que vem fazer trilha, o pessoal que vai para o rapel, o pessoal que vai fazer escalada, o pessoal que vai fazer mergulho em cavernas. Então, existe esse fluxo turístico já muito bem desenhado e muito bem fundamentado lá na região da Chapada. Pode passar, Laís. E é justamente por conta desse fluxo turístico, que já é muito bem caracterizado, que surge, ao mesmo tempo, um problema e uma oportunidade. Esse problema, na verdade, ele é recorrente na maior parte do nosso país, principalmente aqui na região Nordeste, que é o fato de você ter uma maioria
esmagadora de propriedades que têm características de agricultura familiar, ou seja, a gente está falando de propriedades com até 3 hectares. E o que é que a gente diz normalmente? Numa propriedade de 3 hectares, se o agricultor for plantar milho, for plantar feijão, for plantar mandioca, ele vai sobreviver, ele vai subsistir, né? É agricultura de subsistência, porque não dá para o sujeito escalar ou ganhar mais dinheiro plantando 3 hectares de feijão, é muito pouco, né? Não tem escala. Então, o que que ocorre? Ou a gente traz uma perspectiva desses sujeitos desenvolverem outras atividades, ou trabalharem com outras culturas que tenham um valor comercial maior, ou então a gente vai continuar vivendo numa pobreza absurda. Então, a agricultura familiar, ela é dominante no território, não só da Chapada Diamantina, em todo o Nordeste, mas os números da Chapada Diamantina apontam que a gente tem aí cerca de 80% das propriedades caracterizadas como propriedades de agricultura familiar. Então, o que que ocorre? A gente, por outro lado, tem a possibilidade de fazer a integração das atividades do turismo, das atividades do agro, perdão, das atividades do agro com o turismo. Mas isso ainda é algo muito incipiente. Ainda existe muito campo para ser estudado, ainda existe muita possibilidade de integração das atividades da agricultura familiar com o turismo de experiência. Então, a gente tem aí a necessidade de diversificar as atividades turísticas e, ao mesmo tempo, gerando novas fontes de renda para o agricultor. Ou seja, ele não somente vai viver do que ele produz, e sim do que ele produz associado com a atividade, por exemplo, de recepção de turistas. Pode passar, Laís. Então, hoje já existem rotas de turismo de experiência na Chapada Diamantina, né? Eu, como gestor do Sebrae, participei da implantação de todas elas. Então, a gente tem a Rota das Frutas Vermelhas, tá? Que envolve produtores de morango, de amora preta, de mirtilo, de framboesa. A gente tem a Rota das Experiências Sensoriais, que fica na cidade de Morro do Chapéu, é na Chapada Norte, tá? É mais na parte de cima da Chapada. E aí você tem vinhos, você tem 4 ou 5 vinícolas que já estão recebendo turistas, você tem óleos essenciais, você tem queijos maturados e semi-maturados, você tem embutidos de caprinos e ovinos. Então, hoje, Morro de Chapéu é um destino muito versátil e variado nesse quesito. E você tem, por fim, a Rota do Café Especial, né, que já fica mais na parte sul da Chapada, a parte mais baixa da Chapada. Então, eu tive a sorte de participar, enquanto gerente do Sebrae, da implantação dessas rotas, e essa implantação terminou por gerar vários estudos e várias pesquisas acadêmicas, né, científicas, inclusive com publicações em eventos internacionais, participação em eventos internacionais. Então, por exemplo, o professor Ailka, que está aqui com a gente agora, vai apresentar um artigo sobre o turismo de experiência do café especial, num evento em Portugal, no mês de maio, né, na Universidade do Algarve. Então, você vê que é algo que está em bastante evidência, né? O turismo de experiência vem crescendo e vem se consolidando como um importante vetor, né? Um importante vetor de crescimento social e econômico para essas regiões. Pode passar, Laís, por favor. Então, dentro ainda dessa contextualização, é importante a gente dizer que o café da Chapada Diamantina, ele tem destaque nacional e internacional. Eu não sei se a nossa audiência aqui sabe, mas existe como se fosse uma Copa do Mundo do café, é uma competição, né, internacional, que se chama Cup of Excellence. E o Cup of Excellence tem uma etapa no Brasil. Na verdade, tem a seletiva do Brasil. E nos últimos anos, sempre entre os 20 melhores cafés do Brasil, cerca de 12, 13, isso varia, né, ano após ano,
mas cerca de 12 ou 13 são cafés produzidos na Chapada Diamantina. Por exemplo, existe um produtor de café da Chapada Diamantina que fornece café para o Vaticano, né? O café da Chapada Diamantina vem sendo altamente procurado, altamente desejado, principalmente pelo público mais exigente, né? O público internacional. Então, o café da Chapada Diamantina definitivamente tem características muito próprias, e isso se dá por conta não só da questão da altitude, né? Se dá também por conta da questão climática, porque a gente tem uma amplitude térmica muito grande, né? Ou seja, de dia é quente e de noite é frio. Isso permite um nível de açúcar muito alto nas frutas, né? O café é uma fruta. E aí você tem com isso uma elevação do Brix. Brix é uma régua de açúcar nas frutas, né? Então a gente tem um Brix diferenciado. Além disso, a gente tem questões relacionadas também à qualidade do solo e à qualidade da água, né? Então, esses fatores permitem que o café da Chapada Diamantina tenha características muito próprias, é o que a gente chama de terroir, e, além disso, a gente tem a possibilidade também, por conta da gente estar falando de propriedades de agricultura familiar, a gente tem um cuidado especial com a produção, tá? Então, por conta disso tudo, se faz um café especial da melhor qualidade na região da Chapada. Pode passar lá, isso. Então, o processo da indicação geográfica começa na Chapada Diamantina a partir de uma reunião de produtores que foi batizada como Aliança do Café da Chapada Diamantina, tá? A indicação geográfica é uma ferramenta de diferenciação e de posicionamento, sem sombra de dúvida. Eu não vou perder tempo aqui falando, né, que produtos que possuem indicação geográfica não somente têm uma melhor possibilidade de garantir não só a qualidade, como também a questão da origem e da identidade, né, que é o terroir. Então, a gente tem hoje o café da Chapada Diamantina já possui a indicação geográfica, e isso vem se tornando um diferencial competitivo muito grande, não só para o produto, como também para os produtores que começaram a transitar pela atividade turística. Pode passar. Bom, além disso, a gente tem... É importante assim, apontar que dentro do turismo de experiência, o que a gente vem percebendo é uma necessidade muito grande das pessoas em praticarem o que a gente chama de escapismo, né? Então, assim, muitas pessoas estão buscando essas vivências no meio rural, e eu acredito muito associada por questões de uso excessivo das telas, né? Eu, inclusive, esse ano, 2026, eu vou montar um grupo de pesquisa na universidade para tentar investigar um pouco mais sobre isso. Mas é fato que as pessoas realmente estão buscando esse link, né, com o meio rural. Do mesmo jeito, a gente tem também uma curiosidade muito grande da interação com produtores, né? Ou seja, muitas pessoas são curiosas e querem saber como é que funciona, saber como é o processo, né? Aliás, hoje de noite, no mini curso de modelagem, eu vou falar um pouco da minha experiência, né? Porque eu sou produtor de cogumelos aqui na região metropolitana de Salvador, né? E a gente também trabalha com turismo de experiência, ou seja, a gente recebe turistas na propriedade para entenderem como é que funciona o processo. Então, existe muita gente que tem esse perfil, né? De gostar de conversar, de procurar saber sobre o processo. E isso termina valorizando não só a questão cultural e os saberes do produtor, como também a questão territorial, principalmente em se tratando de um produto como o café da Chapada, que tem indicação geográfica. Então, o turista busca a conexão emocional, ele busca uma experiência que transforme, ele busca uma experiência diferente, né? Ele busca realmente esse escapismo, né, que a gente tinha comentado anteriormente. Pode passar, Laís. Então, a gente definiu como objetivo desse trabalho a discussão
da relação entre indicação geográfica do café e o turismo de experiência. E a ideia é considerar impactos econômicos desse processo, impactos produtivos e também impactos socioculturais. Pode passar. A metodologia que a gente adotou para esse trabalho foi uma pesquisa qualitativa, exploratória. A gente trabalhou com aplicação de questionários semi-estruturados, usamos o Google Forms, né, que é uma ferramenta de pesquisa muito facilitadora, né? Principalmente quando a gente tem a possibilidade de enviar isso tudo pelo WhatsApp, já receber esses questionários respondidos. Pode passar. A amostra que a gente selecionou foram 8 produtores de café, localizados nesses 3 municípios, que são municípios vizinhos, Ibicoara, Mucugê e Piatã. Somente um detalhe aí, Piatã é a cidade mais alta da Bahia, né? Ela está a 1.300 metros, então isso já é um indicativo de que existe a possibilidade de produção de café de altíssima qualidade. E o perfil desses produtores é interessante, né? Porque já são produtores de terceira até a quinta geração, ou seja, é uma cultura que faz parte da história dessas pessoas, né? Então, de uma forma geral, só isso, né? Isso isoladamente já daria uma narrativa, né? Ou a possibilidade de uma construção de uma narrativa muito bacana na hora de você atender o turista. E a gente tem aí, inclusive, alguns produtores que já ensaiam essa coisa de receber turista desde os anos 80, né? Que é justamente quando começa o fluxo de turistas dentro da Chapada Diamantina. Então, não é uma coisa nova, mas ainda muito incipiente, né? Muito frágil. Pode passar, Laís. Então, dos entrevistados, a gente tem aí 75% já atuando como agentes, né, turísticos, como operadores e trabalhando no receptivo dos turistas nas suas fazendas. As frequências variam aí, né? Recebe turista uma vez, 3 vezes e até 4 vezes ou mais, né? O que é uma coisa que mostra que realmente você tem fluxo e você pode, inclusive, ampliar, né? Porque a gente vai ver na sequência que a divulgação disso ainda é muito orgânica, né? Pode passar, Laís, por favor. Como resultados, dentro do campo do impacto econômico, a gente tem um aumento na renda familiar, óbvio, né? Porque além do café, eles também cobram o ticket, né? Da entrada para a visita da propriedade. Tem um segundo fator que eu acho muito importante, que é a redução da dependência de atravessadores, né? A gente que trabalha no agro sabe que existe uma figura, né, do atravessador que é muito negativa para o processo, porque a figura do atravessador termina explorando, né, o produtor. O café sofre menos por isso, porque o café não é um produto tão perecível, né, mas, por exemplo, nas frutas vermelhas isso se configura de uma forma muito, muito poderosa, porque o atravessador demora de passar na propriedade para fazer a coleta e termina jogando o preço do morango lá para baixo, né? Eu, com cogumelo, também sofro com isso, porque cogumelo é altamente perecível, né? Então, eu estou procurando saídas, né, e alternativas para não ficar na mão de atravessador. E um outro fator extremamente importante é que você encurta a cadeia, né? Ou seja, você recebe o turista direto na sua propriedade e você faz a venda direta, né? Então, você consegue, com isso, uma remuneração melhor, né? Você consegue praticar preços de mercado e, às vezes, preços até mais elevados do que no mercado, porque o turista está tendo a possibilidade de consumir o produto sem o produto ter percorrido nenhum quilômetro, né? Nenhum metro de logística. A gente sabe que as estradas são horríveis, a gente sabe que existe uma dificuldade muito grande, né, para fazer esses produtos chegarem no
nos mercados consumidores. Então, se o mercado consumidor vem até você, às vezes você consegue preços até mais elevados. Então, esses produtores estão fazendo aí uma média de 20% até 50% da venda direta para os turistas, né? O que é algo realmente muito significativo. Pode passar, Laís. Além disso, tudo que a gente falou até agora, ainda tem um ponto que é muito legal, que é justamente a agregação de valor aos produtos. Então, não se vende somente o café especial, né? Mas pode ser vendido doce de café, né? Pode ser vendido licores, e são vendidos, né? Licores, blends, né? Com microlotes e cafés com torras diferentes, com moagens diferentes, né? Então, isso faz com que você possa agregar valor ao produto e, consequentemente, conseguir preços melhores. Então, você tem aí uma oferta seletiva que é baseada justamente no café especial. Normalmente, todos esses produtores de café produzem também o café chamado de café todo dia, né? Que é o café commodity. Mas o fato do turista estar visitando a fazenda normalmente gera uma demanda muito, muito forte do café especial. Pode passar. Além disso tudo, a gente ainda tem também os benefícios intangíveis, né? Ou seja, existe um fortalecimento da identidade local, ou seja, o nome da Chapada Diamantina, das pessoas da Chapada Diamantina, dos produtos ali elaborados, são enaltecidos e valorizados, gerando mais visibilidade para a região. A questão do próprio reconhecimento dos produtores, né, como produtores de café especial, ou seja, ele sobe um nível, ele vai passar para ocupar uma outra camada, né, que é uma camada de alguém que tem mais cuidado com a produção, alguém que tem mais zelo com a torra, alguém que tem mais zelo com a moagem, porque o café especial demanda uma atenção diferenciada. A troca das experiências com turistas, né? Isso também é muito importante, porque às vezes você interage com pessoas que são estudiosos, pesquisadores, chefes de cozinha, né? Que vêm para fazer a questão das harmonizações, o pessoal da própria área acadêmica também, né? Tem visitado bastante. E o curioso é que a maior parte desse processo de divulgação, como eu tinha comentado anteriormente, é basicamente no boca a boca e nas redes sociais, né? Com foco principal para o Instagram, que é uma plataforma midiática, né? Imagética e que preza pelo belo, né? Então, o Instagram cabe muito bem como ferramenta para a divulgação desse processo. Pode passar, Laís. Bom, a gente então pode interpretar que a indicação geográfica trabalha no fortalecimento da imagem do território. O café definitivamente deixa de ser apenas um produto, deixa de ser uma commodity, passa a ter uma associação com a experiência e, acima de tudo, se converte, né, como um recurso turístico, como um apelo para atração e manutenção do turista por mais alguns dias, né, dentro do território. Pode passar. E aí, já entrando aqui nas nossas considerações finais, a indicação geográfica atua como um catalisador do turismo de experiência, sem sombra de dúvida. A indicação geográfica é muito importante, né, para afirmar, para fortalecer a Chapada Diamantina como um destino de turismo de experiência. Já existem propriedades que estão consolidadas, né, que já tem um viés forte aí no turismo de experiência. E a questão também, óbvio, da geração de renda e da valorização territorial, né? Isso também sofre impacto por conta da indicação geográfica. Pode passar, Laís. E como conclusão final, a indicação geográfica, né, associada ao turismo de experiência, pode ser considerada como estratégia de desenvolvimento territorial. Inclusive, cabem, por exemplo, discussões futuras, por exemplo, como
discussão de política pública, né? Implementação de marcos legais, né? Que possam ajudar ao processo de indicação geográfica e do firmamento, né? Da região como uma região de prática de turismo de experiência. E, sem sombra de dúvida, a geração de valor, tanto do ponto de vista econômico, como cultural, como social, fortalecendo, né, a identidade da Chapada Diamantina como território de turismo de experiência. Pode passar. Com recomendações futuras, a gente sugere, né, no nosso texto, ampliação do número de produtores. Existe ainda aí uma quantidade de produtores que, apesar de trabalharem já com o café especial, ainda não recebem turista na sua propriedade. Óbvio que nem todos vão ter perfil, né? Às vezes a propriedade tem acesso difícil, né? O proprietário não tem, o produtor não tem perfil, né? De receber turista. Então, isso é algo que a gente não espera, né? Que todos recebam. Mas, sem sombra de dúvida, existe a possibilidade, sim, de ampliar. Investigar também alguns desafios operacionais, né? A Chapada Diamantina é um lugar que tem algumas dificuldades de acesso, né? Então, as propriedades às vezes ficam muito distantes, o que dificulta um pouco, né, a criação de roteiros integrados. No que pese que a gente recomenda a criação de roteiros integrados, mas um dos fatores dificultadores é justamente essa questão do acesso, né? Ter uma leitura mais aprofundada e mais detalhada das percepções dos turistas, tá? Isso, inclusive, está na nossa pauta, para a gente tentar fazer uma outra pesquisa, agora ouvindo os turistas. Fortalecimento da governança, né, do processo da Aliança do Café, com certeza também é algo que precisa passar por uma lapidação muito, muito cuidadosa. Pode passar. Então, era isso. Esse aí é meu e-mail. Esse é meu WhatsApp, se vocês quiserem dar um print na tela para depois trocar uma ideia, quem quiser fazer uma conexão, tá? Nas redes sociais eu sou sempre Heitor Marbach, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no Twitter, né? Então sou sempre a mesma pessoa, vocês vão conseguir me encontrar. E finalizar agradecendo, né, mais uma vez ao Encontro Regional de Ciências Agrárias e me coloco à disposição para a gente bater um papo, trocar uma ideia, tirar dúvidas, se eu conseguir tirar dúvidas. Muito obrigado. Obrigada, professor. Obrigada. Parabéns pelo trabalho e aos colegas também da equipe do seu trabalho, que é um trabalho colaborativo, né? Eu vou parar de transmitir. Pronto. A gente tem agora disponível um tempinho para as questões. Eu vi aqui no chat, eu vi que a Maria Eduarda comentou. Ela disse que é de Jacarezinho. Ela perguntou se existe algum desafio ambiental específico na produção do café na Bahia, especialmente nessa região. Foi a pergunta dela. Certo. Maria Eduarda, a gente sabe, eu não sei qual é a sua área, né, de atuação. Eu sou administrador e, como falei no início, fui gestor de projetos, fui gestor do projeto do agro e do projeto do café na Chapada Diamantina, né? A gente sabe que os desafios eles estão muito associados, né, principalmente na questão ambiental, estão muito associados com a questão do uso de defensivos, de agrotóxicos, né? E eu penso que a chegada do café especial traz uma nova camada, né? Uma nova era para essa região que sempre para essa região e para essa cultura, né? Porque a gente sabe que a cultura do café ainda usa muito, né? Muito defensivo. Então, muitos produtores do café especial vêm trabalhando no sistema de agrofloresta, né? Muitos já têm certificação orgânica. Então, eu acho que o grande desafio é justamente a gente trabalhar
com essa perspectiva, né? Essa perspectiva de ampliar o peso da balança do café especial para o café commodity, né? Porque, como eu tinha dito na apresentação, boa parte da produção de todos esses produtores envolvidos no café especial ainda é commodity, né? Porque eles ainda têm aquela visão de que bom é produzir muito, né? Sair o caminhão cheio. Então, eles ainda não conseguem ver na verdade, eles estão começando a ver, né? Que às vezes, você fazer menos, produzir menos café, com mais qualidade, com mais cuidado, termina sendo mais vantajoso do que você ter um monte de café todo cheio de coisas ruins, né? De agrotóxicos, de defensivos. Então, acho que o grande desafio no que diz respeito à produção, né? Diz respeito à questão ambiental, é essa. Além disso, Maria Eduarda, tem uma outra questão que normalmente é foco nos fóruns, nas discussões de turismo, que é a questão do próprio fluxo turístico e do que ele traz de ruim para a região, né? Então, por exemplo, se esse turista não tiver uma preocupação com o descarte do lixo, né? Com a coleta, por exemplo, de sempre viva, né? Na Chapada Diamantina, numa área endêmica de sempre viva, aquelas flores, né? Que parecem flores secas e que duram 20, 30 anos, né? E é proibido, né, você coletar. Então, eu que morei na Chapada Diamantina, eu vi vários problemas nesse sentido. Além disso, ainda tem um outro fator, que é o fator das queimadas, né? Então, a gente está numa região que é caatinga, né? O bioma da caatinga. Então, existem épocas do ano que é muito seco e que às vezes tem queimada. E aí, às vezes, a queimada chega no café, né? Então, eu acho que os desafios são esses. Obrigada, professor Heitor. Nada. Manuel Rocha falou, boa tarde. Manuel Rocha, doutorando em agronomia, assistindo do Balneário Camboriú. Opa, beleza, Balneário Camboriú, terra boa. Boa tarde. Visualiza a mensagem, né, do link, né, do isso. da noite. Aproveito para caso ninguém mais quiser fazer nenhuma questão, eu deixei no chat aqui o link para fazer inscrição no minicurso que vai ser com o professor Heitor. Então, quem quiser mais, né, um debate mais íntimo, uma coisa mais dinâmica, imagino, né, os minicursos são mais aprofundados. Quem quiser, é só entrar no link e fazer inscrição, viu, gente? Professor Heitor, se o senhor quiser finalizar, pode ficar com o senhor. Tá bom, obrigado pela oportunidade. Parabéns para você também, Ilka, porque a gente sabe, né, da dificuldade da pesquisa nesse país e a gente sabe dos desafios que a gente enfrenta, né? Então, emplacar trabalhos, né, em eventos, em publicação, conseguir publicar, a gente está junto nessa luta, não é de hoje, né? Então, parabéns para você também. Parabéns para Breno, que está aqui, eu vi ele aqui, né? Não vi, foi Yasmin, e a gente está no trabalho. Mas então tá bom, gente. Obrigado, espero ver vocês mais tarde no minicurso, tá bom? Tchau, gente. Muito obrigada. Boa tarde. Um resto de tarde.